Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ivair aqui para nossa videoaula, página 10, Connections. E no Connection, o primeiro exercício já fala assim na letra A. What kind of activity comes to your mind when you think of voluntary work? Que tipo de atividade vem à sua mente quando você pensa em trabalho voluntário? E na B, how have you ever heard about any unusual type of voluntary work? Você já ouviu falar sobre tipos não muito comuns de trabalho voluntário? Então vamos lá, lendo a 2 aqui, eu vou mostrar para vocês alguns desses trabalhos voluntários que são criativos, ou seja, formas criativas para voluntariado, tá? Então vamos lá. Que tal música on call, que seria músicos na ligação? Uma organização sem fins lucrativos que partilha música com pacientes de hospitais em 12 cidades. Tá? São essas informações. Depois, compartilhe sua voz de seu computador doméstico doando para o banco de voz da Vocal ID. As vozes gravadas podem ajudar as pessoas que usam a tecnologia e a comunicação assistiva. Faça um vestido simples para uma menina que precisa de um. Construir e melhorar parques e playgrounds para que as crianças tenham melhor acesso e ar fresco e lugares seguros para praticar atividades. Próximo, você pode se juntar a uma brigada local desde o Corpo da Paz para os geeks ou os hackers de casa, enquanto ajuda a resolver os problemas da comunidade com soluções tecnológicas inovadoras. Na área da Baía de São Francisco, a Girl Ventures, né, busca alpinistas para ajudar em suas aventuras ao ar livre para meninas adolescentes e alpinistas para orientar meninas em suas aulas escaladas após as suas aulas mesmo. Então, aqui são algumas atividades, tá, criativas de trabalho voluntário. Esse Idea Factories a gente não vai fazer, a gente vai pular e a gente chega aqui no Reading Time, que é Exchange Programs, programas de intercâmbio. E aqui vem falando, as we have already discussed, some people associate traveling and volunteering and spend the time abroad improve their lives of other people. But we can also travel to improve ourselves by taking part in an exchange program, for example. Think about it and discuss with the partner. Não vamos discutir, mas vamos pensar. Como nós temos já discutido, algumas pessoas associam viajar e trabalho voluntário, viajar e fazer voluntarismo. E passam seu tempo fora, melhorando a sua vida e de outras pessoas. Mas nós podemos também viajar para melhorar nós mesmos, por fazer parte de um programa assim de intercâmbio, por exemplo. Na letra A fala assim, have you ever considered going on an exchange program and why? Você se considera ir a um programa de intercâmbio e por quê? Então a resposta é bem curtinha aqui, sim. Por quê? Porque eu prefiro, eu quero aprender inglês, eu quero aprender espanhol, eu quero aprender uma outra língua, alemão, francês, não sei. Na B, in your opinion, what are some advantages and disadvantages of studying abroad? Quais são as vantagens e as desvantagens de estudar fora do país, na sua opinião? Essas são informações só para a gente ter um contexto aí de tudo, tá? Aqui embaixo tem outro texto que eu vou ler para vocês e vocês irão colocar essas informações aqui nas linhas aqui embaixo, tá vendo? Essas linhas aqui são representadas por palavras que estão aqui. Palavras que são voltadas ao pró e palavras que são voltadas ao contra. Então, tá aqui, ó. Os prós e os contras que todos os estudantes devem considerar ao pensar em estudar no exterior. As vantagens superam as desvantagens. Questões. Então, melhor fazendo. As vantagens superam as desvantagens? Dê uma olhada em nossa lista útil para descobrir. Vamos ver se é assim mesmo? Primeiro aqui, então. Viver em um novo país permitirá que você experimente
uma forma de vida completamente diferente. As coisas que você aprender vão ficar com você ao longo da vida, e isso é verdade. Garantindo que você seja uma pessoa muito mais informada e aberta do que era no início do ano. Aprenda novo. Isso é verdadeiro mesmo, tá? Então vamos lá. Aqui embaixo. Que melhor maneira de aprender um novo idioma do que estar totalmente imerso nele? A melhor maneira de praticar é conversar com falantes nativos. Então, essa foi a parte dos prós. Agora vamos para a parte dos contras aqui embaixo. Não pode ir para casa para visitas durante o fim de semana tranquilo ou passar as férias sendo mimado por seus pais. Pode definitivamente afetá-lo se você não estiver pronto para dar esse passo. No entanto, com sites e aplicativos de videochamada como Skype e FaceTime, a saudade de casa é muito mais gerenciável hoje. E essa última aqui de baixo pode ser uma expectativa muito isoladora se você não se estabelecer bem e fazer amigos. É muito mais importante ser capaz de se expor e se esforçar mais para participar de grupos, participar de eventos sociais e iniciar conversas, já que você ainda não terá um grupo de amigos. Isso é bem verdade, tá, gente? Só que assim, quando você vai para fora do país para aprender um idioma, principalmente, não é legal que você faça grupo de amigos lá com os brasileiros. Você tem que fazer com outros, porque senão você não vai praticar o inglês. E aí é tempo perdido. Então foque nisso no inglês e continua. Aqui no 3 fala assim: Go back to the article and underline the argument that support each pro or con presented by the author. Do you agree with her? Share your classmate. Então você vai vir aqui no texto e vai grifar aquilo que você acha que são prós e contras fornecido aí apresentado pela autora. Aqui no 4, você vai ter que fazer parecido com o que foi feito lá em cima, marcando aqui, ó. Só que fala em small group, não, você vai ter que fazer sozinho. Como os seguintes problemas são relacionados aos programas de intercâmbio? Eles são a favor ou contra, na opinião? Então escreva um parágrafo sobre cada um deles. Aqui são despesas, tá? Expenses são as despesas, então você vai fazer um parágrafo aqui sobre despesas. Aqui, independência, aqui é sobre independência, você vai fazer outro parágrafo. E aqui, memories, sobre memórias. Lembrando, se você tem dificuldade para escrever em inglês, essa daqui eu vou deixar você fazer em língua portuguesa, colocando aí os prós e contras aqui para essas 3 classificações. Aqui no Last Talk fala assim, ó, tomando parte de um programa de intercâmbio, ou voluntário fora do país, ou viajar por lazer, você pode quebrar aí a mente e ajudar a nós a melhorar o entendimento dos outros também como nós mesmos. Interação social é a chave, é a parte-chave, né, dessas experiências e todos nós sabemos. O inglês, ele lida, né, com o papel de comunicação internacional. Então, por isso muita gente quer aprender o inglês, porque é a comunicação comercial. Então, ela se torna internacional porque tudo vai ser em inglês, tá? Costumava falar que lá, 20 anos atrás, por aí, quando eu comecei inglês, ali ainda poderia-se dizer que o inglês era o diferencial, tá? De lá para cá já deixou de ser diferencial há muito tempo. Ele se tornou essencial. O diferencial são as outras línguas, tá? E também o espanhol já está deixando de ser diferencial. Ele está sendo essencial. Você vai ter que ser trilingue daqui a uns dias. Então, é assim mesmo. Vai mudando. Então, how do you think English can connect people during travel? Como que o inglês pode conectar as pessoas durante a viagem? Eu fui para o Canadá, quando eu peguei o avião aqui no Brasil, eu fui com um brasileiro, ele foi falando comigo normal. Só que lá no Canadá eu tive que fazer uma conexão de Toronto para Vancouver. Ali, eu já sentei do lado de um canadense e aí eu tive que falar com ele em inglês para me comunicar. Então, é assim mesmo. Ela aproxima as pessoas. Nabe, how can English help you explore new experience, both at home and abroad? Então, como que o inglês pode ajudar você a explorar novas experiências,
Ambos, em casa, ou seja, aqui no país ou fora do país, tá? As respostas para o Last Talk aqui, elas podem ser bem curtinhas, porque a gente teria que mais falar isso em sala de aula do que ficar escrevendo um monte de coisa. Então, bem curtinho aqui é aquilo que você acha, tá? Agora sim, essa parte é bem complicada. Phrasal verbs. Phrasal verbs é a junção de um verbo mais uma partícula. Essa partícula pode ser uma preposição ou um advérbio, tá? E ele muda às vezes completamente, na maioria das vezes, completamente o sentido do verbo. Por exemplo, give é dar, o up é para cima, give up é desistir. Né? Então você precisa entender um pouquinho do inglês para saber disso, é bem complicado. Fala assim, ó, check out the following sentence taken from text in this chapter and try to match the expression in bold to their meanings. Então, nós vamos tentar entender as seguintes sentenças que foram lá do texto, tá? E tentar marcar as expressões que estão em negritos com seus significados. Então, os significados estão aqui. Esse eu já vou falar para vocês o que é. Então, tá assim, ó. Have a look at our helpful list to find out. Você deu uma olhada na nossa lista de ajuda para descobrir? Então, o find out, eu sinto que é descobrir. Então, vai ser aqui, ó. Discover, obtain knowledge. Então, coloque letra A para esse daqui. Na B, it's much more important to be able to put yourself out there. É muito importante colocar você lá fora. Ficou sem sentido? Ficou. Então é muito importante você ser capaz de levar o risco. Então, take a risk aqui, ó, ou tomar o seu esforço, make an effort. Então você vai marcar a letra B nesse aqui de baixo. E o C, sobrou aqui o de cima. I can be very isolating experience if you don't settle in well. Pode ser uma experiência muito isolada, se você não se situar bem. Então, become familiar, feel comfortable. Se você não se tornar familiar, se você não se sentir confortável. Então, a letra C, você marca aqui em cima. O settle in é de você se enquadrar, né? Você nas informações. Então, veja, eles mudam completamente, tá? O sentido correto. Find é encontrar, find out é descobrir, obter um conhecimento. Tá próximo, tá? O sentido, mas alguns mudam. Put out, colocar para fora, é como você tem que tomar um risco, você tem que fazer um esforço desse jeito. Bom, vamos aqui para entender. A expressão em negrito são phrasal verbs. A estrutura é composta por duas partes, um verbo principal e um particípio. O particípio muda o significado do verbo principal, criando uma nova ideia. Turn, por exemplo, significa mover-se. Turn é girar. Mover-se around, girar. O turn it on significa switch something on, quer dizer, você trocar alguma coisa. Turn it on, você vai trocar alguma coisa. É diferente, você não fica girando, é como se fosse uma troca. Check it out, some examples. Então, o check it out também é. O check it out já vem aqui embaixo. Check it out, some examples, some other examples of phrasal verbs that are extensively used in this book. Então, vamos ver, o check it out é dar uma olhada em alguma coisa, por ser atrativo, por ser interessante. Então, check it out, não é checar. O out é no sentido de para fora. Quando você fala no check it out, é que você chama a atenção, para algo atrativo, interessante. E o look it up? Nós temos o look at, que é olhar. Look at the board, olhar o quadro. Nós temos o look for, que é procurar, tá? E olha o look up. Look up tá assim, ó, to search for something in a reference book on the internet, etc. Então, look up, ele fala assim, é uma pesquisa por alguma coisa em um livro de referência ou na internet ou em revista, etc. Tá? Então, look up, ele tem essa função de você fazer a pesquisa por alguma coisa, mas que você tenha referência disso.
Bom, dito isso, eu espero que vocês tenham entendido aí. Não é tão fácil isso daqui, tem só esses exemplos, mas tem alguns que eu falei aqui. Mas vamos lá. O get eu posso utilizar com get across, get along, get in, get over. Olha só. Então dá uma olhada nas sentenças e use a partícula da caixa, que são essas aqui, across, along, in, over, para completar o phrasal verb com get. Então todos aqui já tem o get, ó. Get aqui, get aqui, get aqui, get aqui. E você vai completar com um desses aqui em cada espaço em branco e fazer o sentido para a frase. When studying abroad, it's very important to get with your new classmates. Então, eu não sei. Agora é com vocês. Vocês vão colocar qual que é esse participio, essa parte aqui que precisa para montar o phrasal verb. Feito isso, aqui no Your Turn é um texto, então você vai ler o texto e vai checar aqui, fazer um círculo. Circula então qual é a opção correta. No primeiro, get over ou get away? Aqui embaixo, got in ou got back? Aqui embaixo, found out ou carry out? Essa daqui, carry out ou look it up? E aqui embaixo, get up ou get along? Então, leia o texto e tente circular a melhor forma aí. E contudo, nós temos aí o Challenge Yourself, que vem falando sobre toda a parte da apostila, essa primeira parte que a gente já viu. Procure aqui as 7 palavras. Aqui embaixo você vai escolher a melhor resposta, que são tag question para cada sentença aqui. Aqui embaixo também é tag question, então vocês vão colocar a letra correspondente à tag aqui. O exercício 5. Completar as sentenças com tag question, então você já tem a sentença, só que agora você não vai escolher, você vai ter que fazer. O exercício 6, vocês vão colocar aqui qual é a informação correta para completar o phrasal verb, e o 7 também, phrasal verb, tá bom? Like a bird on a tree, I'm just sitting here